Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos dar início ao nosso novo quadro da Capacite Consultoria. É a Vida Capacite. E nosso convidado de hoje é o enfermeiro Túlio, tá? Além desse canal no YouTube, nós vamos estar disponibilizando o áudio no nosso podcast, certo? Então vamos dar o início com uma pergunta, Túlio. Quem é Túlio? Primeiro eu queria agradecer, Carlinha, pelo convite. Agradecer a Capacite Consultoria, a você e a Thaís pelo convite. Meu primeiro podcast, então espero que se saia bem, que seja muito divulgado. Agradecer pela minha caneca, então a gente sempre cobrou muito, não foi nas redes sociais. E agora a minha caneca saiu, já já a gente vai botar um café aqui dentro e vamos tomar. Quem sou eu, Carlinha? Quem é Túlio, enfermeiro? Quem é Túlio profissional? Túlio não se via na enfermagem, nunca me vi na enfermagem, para ser bem honesto com você. Na verdade, eu venho de uma estrutura familiar e de condições que eu deveria estar em algum lugar. Parada é que eu não iria conseguir. Então, a primeira oportunidade que eu vi, que eu consegui, eu entrei nela, que foi no curso de Ciências Biológicas. Só que nesse curso eu consegui um estágio em um hospital, dentro de um laboratório. Então, eu comecei a ficar no laboratório. E aí eu fui percebendo nas enfermarias que eu fui notando a enfermagem, a questão do cuidar, a questão do atentar ao outro, aquela questão da política de humanização que a gente Descobrindo, né, a enfermagem. Isso, eu fui me descobrindo, né? Me descobrindo e descobrindo a enfermagem. E aí eu comecei a dar banho no leito, eu comecei a fazer aquelas partes técnicas. Entendi. Então foi aí que eu comecei a dizer, poxa, eu acho que eu deveria fazer enfermagem. E eu lembro que eu queria, nem era biologia, era biomedicina. Então, nessa questão de querer biomedicina, acabei entrando na biologia. Eu lembro quando saiu o resultado da federal, que eu não passei. Eu estava vindo do Rio de Janeiro, então eu estava vindo de ônibus, de um evento da biologia. Foram 2 dias e meio de viagem, foram 2 dias e meio só chorando por não ter passado no vestibular de biomedicina. E eu não entendia muito por que eu não tinha passado. Mas aí depois eu comecei a entender que Deus, eu acredito muito em Deus, eu tenho uma fé muito grande, sabe? Em Deus. Então, o que Deus dizia, não é o seu momento, não é o seu tempo. Propósito. Isso, não é o seu propósito. Porque imagine hoje que eu biomédico, onde é que eu estaria? Será que eu estaria, será que eu seria essa pessoa? Será que eu teria esse empreendimento? Será que eu estaria onde eu estou? Será que eu tenho eu teria o que eu tenho hoje? Isso. Então, quando eu fui vendo isso, tentei novamente, aí eu tentei enfermagem. Só que eu lembro, quando eu fui fazer enfermagem, tudo era para eu não ser enfermeiro. Por quê? Não tinha dinheiro para ir para Recife fazer vestibular. Quando eu consegui chegar em Recife, por uma professora, que o nome dela é Laura, eu acho que ela nunca nem sabe, ela era professora da zootecnia, que me deu dinheiro, acho que foi R$100 na época, para eu vir fazer o vestibular. Então era passagem de ônibus, eu tinha um restinho que dava para ficar em Recife e voltar. E eu lembro que eu fiquei na casa de um amigo, e neste dia eu fiquei muito mal, adoeci. E aí acabou que eu não ia fazer a prova. Eu disse, eu já estou fazendo biologia mesmo, eu vou ser biólogo. E aí foi quando eu acordei, eu disse, não, eu vou fazer esse vestibular. Fui, né, primeira fase era o Enem, tinha me dado muito bem no Enem. Segunda fase era o vestibular da Federal. E aí quando eu pego a prova, eu digo, Jesus Cristo, o que é isso? O que é isso? Na segunda fase da Federal, terror de todo mundo. E aí fiz a prova, voltei para a Serra Talhada. Um belo dia acordo com o resultado da UFPE. Nem me empolguei e estava lá. Eu tinha passado em medicina veterinária, eu acho que tudo que eu queria era sair das ciências biológicas. E quando eu fui em enfermagem, eu disse, não, é isso que eu vou fazer. Aí eu passo na Federal, na UFPE, em Vitória de Santo Antão, e aí adentro ao curso de enfermagem. Então foi muito importante esse reconhecimento, essa trajetória, para entender 2 pontos. O propósito não é o meu propósito, é o propósito de Deus, eu acredito muito nisso, o propósito do universo, para quem não acredita. E o segundo propósito que eu tirei disso é o tempo. Tudo tem o seu tempo. Por que eu digo isso? Porque a turma com quem eu estudei é uma turma excelente, eu tenho todos no meu coração. O CAB onde eu estudei, as pessoas que eu conheci. Então, tudo que aconteceu durante esse tempo, ele fez me tornar o enfermeiro que eu sou hoje. Então, eu aprendi a respirar, eu aprendi a pausar e eu aprendi a entender. Não é o meu momento. Isso. E todo propósito, todo caminho que a gente toma tem o processo, né? E a gente tem que entender esse processo. E nesse processo acontecem transformações, né? As pessoas se agregam, outras pessoas se afastam. E, Carlinha, eu fiquei muito pensativo, né, como as coisas elas acontecem. E às vezes a gente diz assim, será que eu sou merecedor?
será que isso realmente está acontecendo? Porque assim, eu paro e penso ao meu redor em tudo que eu conquistei. Porque assim, não acho que foi fácil. A gente fala essa construção aqui, né? A gente dá um acelera e chega onde a gente chega, mas não foi fácil. Mas assim, eu sempre tive força de vontade. Eu acredito que eu fui muito iluminado. Nunca foi sorte, sempre foi Deus, mas existe também, eu sempre tive um foco, eu sempre tive uma determinação. Isso, você focar, se organizar, né, e determinar que é aquilo que você quer, né? E foi assim que eu fiz. Então eu lembro que quando eu saí de Floresta, né, para estudar a minha história do ensino médio, foi com R$ 50, inclusive eu fiz uma live com a professora Marcela Maciel, né, onde eu falo desses R$ 50, e R$ 50 realmente mudou minha vida, porque eu chego em Recife, eu faço ensino médio, eu faço um curso técnico, eu volto para fazer biologia, depois eu volto para fazer enfermagem. Então eu nunca tive medo. Hoje eu acho que eu era jovem, então por eu ser jovem, a palavra medo não existia. Hoje eu não tenho medo, hoje eu penso, hoje eu reflito. Naquele período eu não tinha isso, eu não refletia. Você não pensava, né? Não, eu quero, eu vou lá e faço. Também porque eu era jovem. Isso. É um ciclo da vida da gente, o jovem. E hoje não, hoje eu quero, hoje eu faço, eu não tenho medo de fazer as coisas. Se não der certo é aprendizado, eu consigo tirar um aprendizado disso, eu consigo voltar. Eu gosto muito, eu acho que as pessoas jogam muito a Anitta, mas eu gosto muito de ver os vídeos de Anitta, e não são vídeos motivacionais. Ela realmente traz uma questão do empreendedorismo que a gente precisa aprender, a gente não erra. Não era o momento. A gente analisa aquilo que aconteceu e volta. Não é sobre errar. Você corrige e volta, Você né? entende onde você errou para você voltar. Exatamente. E isso eu não tinha. Eu nunca tive isso. Eu fui aprendendo. E há uma diferença, porque minha mãe sempre dizia assim, o empreendedorismo está na minha veia, porque a minha mãe é empreendedora, o meu pai é empreendedor, a minha irmã é empreendedora, todos os meus irmãos têm essa questão do empreendedorismo. Eu não vou dizer que o empreendedorismo é genética, que passa de um para o outro. Mas vem de família, Mas né? Você vem porque aprende, você né? vê, você aprende técnicas de venda. Isso. Eu aprendi que a gente precisa tratar o outro bem, desde quando minha mãe começou, porque minha mãe vende churrasco, vende essas coisas de fiteiro. Então, assim, ela nunca tratou o outro mal. Entendeu? Ela nunca viu no outro o que ele tem, o que ele pode oferecer. Não, ela sempre viu todo mundo como cliente. Seja a pessoa na cidade que tivesse R$ 10 para consumir, seja a pessoa que tivesse 1.000. Ela sempre tratou todo mundo igual. Então, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, e isso eu mudei, foi, né, essa questão do entendimento. Por que eu falo isso? Porque isso me torna os valores do profissional que eu sou. Então, se eu me aproximar de você, eu me aproximo de você porque eu gosto de você. Não é pelo que você tem a me oferecer. Porque eu acredito que o que você tem é seu. Não vai ser meu. Posso desfrutar de algo? Posso. Mas é temporário, é passageiro. E você pode me descartar a qualquer momento que você quiser. Isso. Porque até você tem noção de que a nossa amizade, de que o nosso vínculo, ele é um vínculo ele tem por intenções. Isso. Entende, Carla? E aí eu comecei a entender esse empreendedorismo quando eu era criança, né? Eu já entendi o valor do dinheiro, eu comecei a entender o valor de tratar o outro bem, eu comecei a entender a questão da empatia, né? O feeling do cliente, né? É importante você fidelizar o cliente, é importante ter qualidade no produto, porque assim, minha mãe, ela nunca fez ela sabe nem o que é empreendedorismo. Ela sabe que é uma pessoa que ela vende, ela vive de venda. É isso que ela tem. Tem feeling, né, com o empreendedorismo, mas você não precisa fazer curso, você precisa ter visão. E foi isso que eu encontrei. Então, quando eu chego para ter esse empreendimento que eu tenho, eu acho que é um empreendimento grande, cara. As pessoas assim, não é pequeno, não é pequeno. Porque eu comecei com 2 alunos de graça. Entendeu? Não foi de graça porque eu era residente. Então, eu tinha uma bolsa do Ministério, né? A gente chama de bolsa salário. Então, era no meu horário livre outra coisa. Eu também estava aprendendo. Entendeu? Você construiu através desse processo, né? O que é importante a gente falar de processo, que eu vejo que muitas pessoas veem Túlio hoje, né? Túlio com empreendimento, Túlio assim, Túlio com carro, Túlio com apartamento, Túlio não sei o quê, Túlio não sei o quê. Túlio viajando, né? Porque as gosta de viajar. pessoas não veem o processo que Túlio teve que passar para chegar onde ele chegou. E esse processo, às vezes, ele é doloroso, ele tem espinho, né? Que eu costumo dizer, comparar o processo com uma rosa. Você pega uma rosa, ela é bonita, mas no caule ela tem espinho. O processo, Carla, eu acho que é assim, eu nasci. Então eu acho que viver como eu vivi, como a minha mãe viveu, já era muito difícil. Porque assim, quando meu pai estava em casa,
tinha dinheiro. Meu pai tinha muito dinheiro. A família meu pai em si, ele era empresário, ele tinha dinheiro. Então a gente tinha a melhor casa, a gente tinha... Lançou um DVD, eu lembro, ele comprava, ele tinha primeiro que o prefeito da cidade. Sabe assim, eu disse, eu quero isso, eu quero esse produto. Porque ele não teve. Então ele se dá a oportunidade, isso é luxo. E a gente precisa ter isso, porque a gente trabalha muito, a gente tem que parar. Tipo, o look que eu estou vestindo, eu comprei para estar aqui. Por que eu comprei? Porque eu estou valorizando a oportunidade que vocês estão me dando. Porque eu sei que eu vou crescer. Eu tenho essa ciência. Eu tenho essa ciência que eu vou ser grande. Porque eu nasci para ser grande. E a gente tem que ter esse pensamento, né? Entendeu? Então isso é um investimento. Entende? E eu lembro que sempre vocês abriram essa porta. Então, o Túlio que chegou no INIP, que encontrou vocês, que encontrou Thaís. Então, vocês eram os funcionários da casa, eu era um mero residente. O residente, ele vai e volta, ele entra, ele sai, ele fica. E é aquilo que a gente sempre conversa. As coisas acontecem como elas devem acontecer. Mas há momentos em que quando ela não acontece, quando não abre a porta para você, você tem que ir lá, tem que dar um chute e ela vai abrir. Vai pular a janela, enfim, não importa, mas você vai ter que entrar. Tem que fazer seu caminho também e entrar. Isso, e tem que entrar. Porque às vezes a gente fica muito, não na questão do vitimismo, mas na questão, nada dá certo, porque o outro, porque isso. Mas o que você está fazendo para dar certo? Aí eu pergunto, né? Você estuda para dar certo? Isso. Você tem a vocação, porque é importante a gente reconhecer que nem todos os espaços a gente pode estar. Não. Hoje eu me vejo muito mais professor do que enfermeira assistencial. Inclusive, Carla, quando eu trabalhava na urgência em Siriaém, as meninas diziam, quando assim, eu explicava o paciente, dizia, eita, começou o professor. Então elas paravam para ouvir as técnicas, porque elas sabiam que elas poderiam aprender, e os usuários aprendiam. Então, inclusive, a gente, quando eles voltavam, né, que era uma rede de urgência e emergência, algumas coisas eram feitas lá na urgência, que a unidade estava fechada, a unidade de saúde da família, e aí quando eles viam, eu digo, opa, mudou, não foi? Por quê? Porque a intervenção, o ensinamento, a educação em saúde. E é isso, eu acho que isso transforma as pessoas, e foi isso que me transformou. Então, quando o Túlio sai com R$50, imaturo, tinha que aprender com a vida. Então, o que é certo, o que é errado, eu aprendi com a vida. Minha mãe sempre disse. Minha mãe tinha uns ditados populares bem básicos. Mas eram ditados que falavam muito da vida. Como, é uma mensagem. Sim, por exemplo, lá viu, lá deixou. Lá viu, lá deixou. Entendeu? Lá viu, lá deixou. Saiba entrar e saiba sair. Né? Tinha um que quando você abaixa demais, você mostra o fundo das calças. Isso. Então, eram ditados populares que eu ia pegando e eu, espera aí, calma. Lá viu, lá deixou. O que é lá viu, lá deixou? O que é que eu tenho que deixar? Porque eu era criança, então não tinha esse entendimento. Mas ela sempre colocou isso. E hoje eu entendo que é lá viu, lá deixou. Eu entendo que é a gente se posicionar. Tem momentos que não importa em que estrada social você se encontra, quem você é, mas acho que você tem que dizer, não. E a gente segue. Então é muito dessas coisas, sabe, Carla? Então há um ensinamento de base da minha mãe, porque minha mãe foi a pessoa que esteve sempre ao meu lado, né? E ela fez de tudo, ela deixou de viver, não vou dizer que ela deixou de viver a vida dela, mas ela deixou de construir muita coisa para ela, para viver a vida dos filhos. Isso. E eu vejo de vez em quando nas redes sociais dizendo assim, que a mãe, ela não deve dizer, olha, eu deixei os meus sonhos para construir o seu. Ela não precisa dizer. Porque a gente sabe, o filho sabe. É consciência. Né? É consciência porque eu não tenho filho. Então, assim, eu viajo, eu tô a fim de comprar essa camisa para estar aqui no podcast. Da Capacite Consultoria eu compro, eu quero comprar o sapato, eu compro, eu quero comprar o relógio, eu compro, eu quero trocar de celular, eu troco. Mas porque eu não tenho um outro compromisso, o compromisso é comigo. É porque quando você passa a ter um compromisso com outra pessoa, você deixa de ter o teu para aquela pessoa. Porque ela está construindo. Isso. Ela está em construção, ela precisa fazer o caminho dela. Que alguém fez isso, não é possível. Meu amigo, vou lhe dar um conselho, faça um livro. Quem é Túlio? Vai ser top. Menino, diz que a gente, são 3 coisas na vida, né, Carlinhos? A gente precisa ver. É plantar uma árvore, escrever um livro. Isso. E tinha um outro terceiro que eu não lembro. Eu acho que mas eu acho que a única coisa que eu falo, realmente escrever o livro, é uma das coisas que eu tenho muita vontade. Eu acho que eu não escrevi, mas alguém escreveu. Um dia eu vou escrever a minha história. Eu acredito, mas a história é muito bonita, assim, tem muito sofrimento, tem um processo, como você falou. É como a gente disse, né? O processo, ele faz parte, né? Eu sou o que eu sou por essa vida que eu tive. Isso, exatamente. Sabe? Eu fico me perguntando. Tudo que você passou moldou você para ser essa pessoa que você é hoje. E eu fico me perguntando, se eu não tivesse passado por isso, se as coisas não tivessem acontecido, onde eu estaria?
Porque Quem seria quem tudo, seria tudo? né? Eu tenho muitos colegas, Carlos, que não tiveram esse desenvolvimento que eu tive. Muitos se encontram na minha cidade, em Natal, em Floresta, outros foram morar em São Paulo, né? Mas os meus amigos de ensino fundamental, eles são pessoas que cresceram. E alguns de médio, que eu ainda iniciei o médio em Floresta, depois fui para Recife, cresceram, eu acho, no que eles podiam. Também não posso falar sobre eles. Mas eu tinha vontade de perguntar, ter um contato com alguns, muitos são professores. Vocês foram professores porque vocês queriam ser professores ou foi porque o que teve? Porque eu já estava predestinado a ser professor. Porque onde eu nasci, na minha cidade, a gente não tinha, né, a rural que chegou, mas era ciências biológicas, bacharelado, que tem as situações que realmente há uma dificuldade de arranjar, de se imergir no trabalho. Particular, nunca cogitei. Não tinha dinheiro. Não existia esse dinheiro. Então, assim, a gente tem noção da realidade. Então, assim, às vezes eu fico me perguntando, será que os meus amigos, eles são professores porque eles gostam? Eu vejo no Instagram deles, eles adoram ser professor. Mas será que se ele tivesse a oportunidade de fazer uma outra coisa, de ser um médico, de ser um advogado, de ser um economista, de fazer uma outra coisa, será que a vida deles foram caminhando como eles queriam, como foi que aconteceu? Porque o processo, às vezes, também é um processo que a gente tem que dizer, não, eu não quero esse processo. Teve uma vez na minha vida que surgiu, por exemplo, o sonho da minha mãe. O sonho da minha mãe era que eu me formasse, que eu terminasse o ensino médio, que eu fosse trabalhar em uma determinada empresa e lá eu vivesse. Eu acho que eu casasse, tivesse filhos, né? Como eu sempre gostei de estudar, acho que eu poderia ter feito um curso de História, de Biologia ou Pedagogia. Eu acho que eu teria feito Pedagogia ou História, que é o que eu gosto bastante. E aí eu seria professor, será que faria uma pós? Faria, porque pós todo mundo faz. Assim, todo mundo que eu digo lá, a cultura da cidade de fazer. Mas será que seria mestre? Será que teria vontade de fazer um doutorado, como eu tenho, só estou esperando o tempo, que eu aprendi esse processo? As pessoas me cobram, quando vem o doutorado? Quando vem o doutorado? Calma, ele vai vir, não tem calma, né? Eu construí Túlio profissional, enfermeiro, construí Túlio residente, né? Túlio mestre, Túlio professor, Túlio assistente da atenção básica, Túlio assistente da UTI, Túlio da enfermaria, né? Fiz as minhas provas de concurso. Então eu estou construindo... Você construiu vários túlios, né? Isso, e eles vêm. Eu tenho 32 anos, vou fazer 32 anos, Carla. E aí eu paro para pensar, gente, é muita coisa. Muita coisa que você já construiu, que você já conquistou durante a sua vida, né? E que isso também dá medo. Dá. Porque assim, será que eu não vou ser esse Túlio garotinho, forte, com muita energia? Inclusive, Túlio já dá sinais de cansaço. Por quê? Porque são muitas atribuições que aos poucos elas vão enchendo, sabe? Aquele mecanismo de escape que a gente precisa ter, às vezes você não tem. Porque, por exemplo, eu trabalho 40 horas, né? Num determinado trabalho, no outro eu trabalho 30. Então, eu acho que se eu fosse só plantonista, eu teria mais dias de descanso. Então, tem coisas que vai sobrecarregando, mas é o que eu digo, não estou cansado. Eu estou dando sinais de que eu preciso lá na frente... Até dar um descanso, né? Isso. E outra coisa, eu vou focar no que é meu. Isso é fato, né? O Túlio Empreendedor, os Cobras do SUS, ele veio com essa questão do cursinho, né? Isso é um assunto para o terceiro episódio. Então, vamos deixar para lá. Então, é essa formação do que o Túlio traz, Carla. Né? Esse Túlio que inspira muita gente, eu sei que eu inspiro muita gente. Às vezes eu duvido dessa minha capacidade Você já é um influenciador digital, meu amigo. E aí eu estava falando com o Peu, que Peu diz assim, você é um influenciador digital, ele traz isso, inclusive, né? Peu, ele fala muito sobre técnicas de venda que eu tenho, ele disse, você é um comunicador nato. Isso. Você é comunicador, isso é fato. Se eu fizer uma análise do teu perfil comportamental, vai dar comunicador pipocando. E aí ele disse, só que você é um influenciador com conteúdo. Isso. Você tem uma formação. Tem uma diferença, né? E assim, eu fico com esses receios. São receios que eu tenho, porque vocês me veem assim, mas eu tenho um Túlio tímido, eu tenho um Túlio que precisa... Aonde eu vou procurar o Túlio tímido, meu Deus? Tem um Túlio que precisa se encontrar em alguns lugares, tem um Túlio que tira férias e passa uma semana sem ninguém saber dele. Poxa, porque o Instagram é uma ferramenta que eu também gosto. E uma coisa, cara, eu não uso o Instagram é onde eu vendo os meus cursos, fato. É onde as pessoas conhecem o meu trabalho, fato.
mas é também o local onde eu quero que as pessoas elas se sintam acolhidas e que elas vejam, poxa, esse cara saiu daqui por R$ 50, tinha tudo para ser nada, né? E conseguiu ser tudo. E como foi que ele fez? E aí eu sei que existe uma subjetividade, sabe? Eu sei que existe, eu costumo dizer, eu sempre tive isso na minha cabeça, desde quando eu comecei a pessoas aparecerem na minha vida e me ajudando, sabe? Então, faça isso, não, isso é seu, não vou cobrar, não, você vai dormir aqui hoje, pode ficar tranquilo, não, você vai parar aqui de graça um mês. Então, nunca me cobraram. Então, o Túlio que viveu tudo isso, eu sempre disse, no dia que eu for alguém, eu vou ajudar essas pessoas também. Eu vou também fazer essa questão social. Então, no cursinho tem essa questão social. Isso. Entendeu? Quem já passou por ele sabe. São coisas que, assim, eu tenho a meta. Quando essa meta está batida, Carlinha, eu acho que dinheiro ele é bom. Não vamos romantizar a pobreza. Não vamos romantizar a pobreza. Dinheiro é bom, dinheiro traz felicidade. Se ele não trouxer para sempre, ele traz momentâneo. Você vai ali comprar uma roupa, você vai no cinema, você viaja, enfim. Mas eu acho que quando a minha meta está batida e que eu posso ajudar o outro, e que eu sei tudo isso, várias pessoas me pedem bolsa e as pessoas não brigam pelo preço, porque o preço ele é justo. Isso. Eu poderia botar ele bem mais alto ou bem mais baixo, mas sem um preço justo. Então o preço ele é justo. Que a gente cobra o preço justo. E quando eu trago essa meta aqui, eu chego no marketing Cris e digo, Cris, a meta é essa, Cris, vamos bater essa meta. Pronto. Se eu ver que dá para colocar mais gente, eu coloco. E aí coloca mais voltado para a questão social. Eu preciso ver quem é essa pessoa, se realmente ela não tem dinheiro, se ela não é porque ela não quer pagar, porque tem muito isso, as pessoas não quererem pagar o valor. Isso. Entendeu? Então, assim, quem é essa pessoa? Eu não peço a história da vida dela, eu nem peço uma carta. Você conversa. Isso. Porque na conversa você consegue captar muita coisa. É isso. E é muito bom, porque assim, de todas as pessoas que eu cedi uma bolsa, o cursinho a gente não dá bolsa, né? A mentoria a gente não dá bolsa. Porque a gente tem uma meta, a gente chega a essa meta, tem um limite. Mas nos aulões a gente às vezes consegue dar uma, duas. No cursinho a gente dá um desconto. Na mentoria eu tenho 2 alunas de desconto. Mas por que eu dei desconto? Porque elas queriam pagar o curso cheio. E eu disse, não, minha gente, vocês têm um conteúdo, é só revisar, não precisa pagar. Até nisso eu sou ético. Porque se você não passar e você quiser vir comprar novamente o curso, eu digo, olha, não precisa, revise, estou aqui, faça um aulão, ou vá para o intensivo, para a revisão, entendeu? Mas não compre, porque eu sei que é um valor alto. Né? Hoje a gente está com um custo de R$ 897. É alto, cara. É um valor alto. E eu sempre, quando eu converso com eles, eu converso, quem pagou para você? Foi você que pagou? Valorize. Porque você trabalhou muito para pagar isso. Foi os seus pais? Valorize mais ainda, porque eles estão tirando, às vezes, de onde não pode, para pagar esse curso. A minha última vaga vendida, do segundo, que a gente colocou agora no meio do ano, vai começar agora em setembro, foi de uma aluna. E eu falei para ela, eu digo, olha, mandando um áudio, explicando o curso, agradecendo, porque eu agradeço a todos. Entendeu? Todos que compram esse curso, eu agradeço. Eu faço eles se sentirem pertencentes ao Pobres do Sul. E aí uma delas, a mãe ouviu. E aí a mãe dela mandou um áudio para mim. E aí ela disse que ficou muito feliz em saber que não era só mais um curso, que ganha apenas dinheiro dos alunos, faz o seu papel e pronto, e tchau. E ela disse, eu gostei muito de você só por isso, só por você entender que esse dinheiro, ele vai lhe ajudar, mas ele vai ajudar muito mais a minha filha, que vai passar na residência. Isso. Um outro áudio que eu recebi foi de uma mãe de uma outra aluna da turma 1, que tem uma padaria próximo de casa, eu nem sabia que essa padaria dela, ela disse assim, qual bolo que você gosta? Aí eu, por que qual bolo que eu gosto? Eu gosto de vários, eu como bolo, inclusive temos um bolo aqui. E aí ela disse, não, porque eu quero que você faça a minha filha passar na residência, porque é o sonho dela, que eu vou fazer o bolo que você quiser. Aí disse ela, olha, se você me der o bolo, eu vou agradecer. Porque eu acho que é uma forma de você reconhecer o outro. Isso. Mas eu não quero que isso seja o pontapé inicial para sua filha passar. Porque ela está estudando, ela está no cursinho, ela está com material, e o meu curso ele tem qualidade, cara. Porque
que tem qualidade? Porque tem aprovação. Porque eu pego os alunos sem saber nada de SUS, com muita dificuldade, e com o passar do tempo eles começam a desenrolar, eles começam a questionar a questão. Entendi. Entende? Então eu disse para a mãe dela, ela vai passar. Por que ela vai passar? Porque ela está estudando, ela está fazendo por onde? Então eu sempre digo a eles, não é só, a gente não só vê SUS, a gente vê também a questão da vida. Entendi. Quais são os desafios que você traz no cursinho? Porque você traz uma subjetividade. Então, o nosso cursinho, os cobras do SUS, o espaço educacional Cobra do SUS, dentro da mentoria, entre outros produtos que a gente vende, a gente traz para o aluno o conteúdo, mas lições de vida. Isso. Que são A vividas. questão social também, né? E a questão social. Por quê, Carla? Eu acho que quando a gente cresce, a gente tem também que fazer que os outros cresçam. Isso é muito importante. E assim, o dinheiro ele é importante. O dinheiro faz eu fazer o marketing, o dinheiro faz eu comprar conteúdos para poder melhorar as aulas. Você agrega outros pontos, né, aos Isso. alunos e ao seu Cobra do SUS. Inclusive as pessoas falam em concorrência. Eu digo, gente, concorrência não existe. Existe espaço para todo mundo. Espaço para todo mundo, isso. Entende? O que ele diz, professor, eu fiz cursinho com fulano, com beltrano, tal espaço, eu não gostei. Digo, gente, às vezes o cursinho, ele não é focado, ele não tem essa interação. E às vezes é a metodologia do professor que você não gostou. Isso, entende? Exatamente. Então, é muito isso. E o cursinho, eu vou deixar falar do cursinho. Nosso terceiro bloco. Gente, mas nosso bloco é esse, então... O primeiro bloco, né, a gente descobriu um pouquinho de como é o enfermeiro Túlio. Um pouquinho não, né? Um pocão, né? A gente descobriu a vida dessa pessoa maravilhosa que é o enfermeiro Túlio, né? Então vamos encerrando o primeiro bloco por aqui. E daqui a pouquinho a gente inicia o segundo bloco.